Rodrigo Santana foi efetivado como técnico do Atlético Mineiro. E nessa constante ciranda de técnicos no Atlético Mineiro, será que ele é a melhor escolha? A gente analisa e traz a resposta para vocês. Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanier do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Noticiário esportivo voltando, aí os times vão voltando a treinar. E a notícia mais recente, a notícia mais quente, é a efetivação do Rodrigo Santana como técnico do Atlético Mineiro. Rodrigo Santana, que não caiu de paraquedas, né, já comandou o RT de Minas e o Juventus de São Paulo, já pegou uma bucha logo de cara, né, Masman? Sim, ele assumiu o Galo logo na final do Campeonato Mineiro, depois da demissão do Levir na goleada na Libertadores. Ele assumiu a bronca, não conseguiu levar o Mineiro, acabou não conseguindo classificar o time na Libertadores, mas está com um retrospecto muito bom agora, classificou o time na Copa do Brasil, na Sul-Americana, um ótimo começo de brasileiro, e a gente começa com alguns números bem gerais aqui dessa passagem dele pelo Galo. São só 17 jogos, um aproveitamento de 53% dos pontos, ganhou 27 de 51, 21 gols feitos e 18 gols sofridos. Essa marca de gols sofridos aqui não é nenhuma maravilha, longe disso, a gente sempre costuma falar que marca boa de defesa é abaixo de um gol por jogo, mas ele está trazendo alguma melhora defensiva que a gente tem notado aqui, os números têm respondido bem também, e a gente vai mostrar ela para vocês. O Atlético Mineiro, que tem esse padrão negativo, né, de sofrer muitos gols, muitas finalizações ao longo dos últimos anos, seja com o Levir, seja com o Largue, seja com o Oswaldo de Oliveira, todos os treinadores que passaram por lá tiveram esse problema e ele está tentando solucionar isso, né? Sim, tanto que nos últimos 4 campeonatos brasileiros o Atlético ficou entre as 10 piores defesas do campeonato. Então tá muito difícil sofrer menos de um gol por jogo, tá entre as melhores defesas do Brasileirão e isso tem trazido um problema do Atlético não conseguir brigar diretamente por título. Exatamente. Essa questão defensiva. Mas vamos lá, vamos mostrar as peças que o Rodrigo Santana tá mexendo, que ele tá conseguindo auxiliar nessa melhora defensiva do Atlético. A gente começa aqui trazendo o mapa de todas as finalizações que o Galo sofreu no Brasileirão, esse recorte aqui só de Brasileirão, as 9 primeiras rodadas. E inicialmente o cenário não é tão bom assim. São 15 finalizações sofridas por jogo, é o terceiro time do Brasileirão que mais sofre, só na frente do CSA e do Botafogo. E é o quarto time que mais sofre finalizações certas, está sofrendo 5 por jogo. O mesmo CSA, o Flamengo, o arquirrival Cruzeiro sofrem mais, mas aí o Atlético está empatado com outras 5 equipes com 5 finalizações por jogo, mais ou menos na média do campeonato. O que a gente quer chamar a atenção aqui são essas bolinhas amarelas em toda a região do campo. A gente nota uma concentração bem grande delas, que são as finalizações bloqueadas. Tem a legendinha aqui, né? Finalizações bloqueadas que são chutes que nem chegam no Vitor, né? A defesa do Atlético, os volantes, a gente vai ver mais pra frente, estão fazendo bem esse papel aí. Pra vocês terem noção, com o Levir Coupe o Galo tava precisando de 11 finalizações pra sofrer um gol. Com o Rodrigo Santana esse número tá em 13, ou seja, um enfrentamento bem melhor, adversários bem mais qualificados, né? Exato, esses números do Levir, o grosso de Campeonato Mineiro, aquela fase de pré-Libertadores, os primeiros jogos de Liberta também. Com o Rodrigo Santana, a maior parte de jogos de Brasileiro, Copa do Brasil, já pegando fogo em oitavas de final, melhorou bem esse número, está precisando de 2 chutes a mais para sofrer um gol. Agora voltando a falar das finalizações bloqueadas, que é o número que mais chamou a atenção nossa aqui nesse levantamento. A gente vai mais a fundo deles, são 40 bloqueios de finalização do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. É o primeiro do Brasileirão com sobras, a média do campeonato fica em 22,7 bloqueios. O Galo já tem esses 40 bloqueios de finalização. Quase o dobro. Se você pega a porcentagem dos chutes totais do seu adversário que são bloqueados, o Galo está bloqueando 30% dos chutes. Quase 1/3 do que o adversário tenta fazer contra o Galo nem chega nas mãos do Vitor, passa longe, fica bloqueada, fica pelo meio do caminho. Média do Campeonato Brasileiro aqui também, 20,7%, quase 10% acima da média. Então um número de bastante destaque nessa questão dos bloqueios. Para fator comparativo, esse número de finalizações bloqueadas de 30%. Sabe quanto era esse número com o Levir, Iso? Não sei. 15%, metade. Metade, hein? O Atlético bloqueava 15% das finalizações que sofria, mais uma vez lembrando, num nível de enfrentamento menor, né, Campeonato Mineiro, muitos times do interior, só conseguia bloquear 15%. Esse número aqui mostra que o Rodrigo Santana está apostando um time de um jeito muito mais inteligente defensivamente, os jogadores estão cortando chutes, estão cortando muito as linhas de passe também,
tanto que chega nesse número aqui de 4,1 interceptações por jogo. É o primeiro do Brasileirão, mais uma estatística que o Galo lidera. Desde que ele assumiu, é o time que mais interceptou no Brasil. E a média do Brasileirão é 2,4, quase o dobro, o Atlético consegue interceptar, né, Isa? Exato, interceptações, que é uma estatística que muitas vezes passa despercebida nos nossos olhos, mas é muito importante você cortar a linha de passe e tomar a jogada sem falta, que é exatamente o que o Galo está indo muito bem, né? Não está fazendo falta. Exato, está conseguindo marcar de uma maneira mais eficiente. Bem leal, né? Fazendo pouquíssimas faltas, menos de 11 por jogo, 10,8 faltas cometidas por jogo. É a 20ª marca do Brasileirão, o time menos faltoso, o time que realiza o maior fair play, assim, né, como a galera gosta de falar. E mesmo priorizando essas jogadas sem fazer falta, usando bastante as interceptações, o time não deixou de ser combativo nos desarmes também, são 15 desarmes por jogo, bem na média do campeonato lá que fica em 14,5. Então um time que está conseguindo interceptar muito bem, bloquear muitas finalizações e ainda assim ser combativo, fazer aquele combate no 1 contra 1 também. Agora falando de interceptações, que é a estatística que a gente falou que é muito fundamental, a gente tem um detalhe para trazer para vocês, que é a quantidade de jogadores diferentes que participam desse momento no Atlético, né, Isa? São 14 diferentes, esse é o maior número do brasileiro. Quem fica em segundo lugar, né, é o Avaí e o Corinthians com 10 jogadores diferentes, então o Atlético está diversificando muito. Dá para ver vários jogadores de diversas posições, então você vê volante, você vê lateral direito, o Xará, que é atacante, cortando linha de passe, zagueiro, obviamente, como não podia ser. O Xará, que é um cara que o Rodrigo Santana recuperou, né, o Levir Coupe tinha meio que escanteado ele. A gente falou disso, a gente fez um vídeo que a gente vai deixar até aqui no card para vocês, falando justamente dessa ciranda de técnicos incessante do Atlético Mineiro, sempre trocando técnico atrás de técnico. É interessante vocês verem esse vídeo também, que vai dar uma visão um pouco melhor. Já está um pouco antigo, mas mostra bastante esse problema de manutenção de estilo, de trabalho, mas o Rodrigo Santana, quem sabe, pode fazer isso. Então, continuando aqui na linha desses jogadores, são 14 diferentes, a média do campeonato 7, ou seja, o dobro de jogadores participando desse momento, jogadores de todas as posições, como o Iso bem falou, então dá para ver que é mais uma característica muito forte defensiva dessa melhora com o Rodrigo Santana. Agora a gente vai para uma última tela aqui, comparando números dos últimos campeonatos brasileiros, para vocês conferirem que realmente o número de bloqueios, principalmente, é muito maior do que nos últimos anos. Aqui no Brasileirão 2019, 4,4, mais do que o dobro do que em todos os outros anos. Na porcentagem de bloqueios também, nunca tinha chegado nem a 20%, agora está praticamente 30%, 29,9%. Nas interceptações, teve um número muito bom em 2016, 4,7 por jogo. Depois, em 17 e em 18, esse número caiu bem. E nas faltas cometidas também o menor número dessa relação, né, Isa? Exatamente, estava sempre nessa casa dos 15, agora está com 10, né, 5 faltas cometidas a menos, é uma boa média. E tem essa questão dos desarmes também, né, que está sempre nessa casa de 15, aí não teve muita variação nos últimos anos. Exato, para não falar que tudo são flores, também tem um dado bem negativo, que é a quantidade de cruzamentos certos que o Atlético está sofrendo. 7,5 por jogo, é o time que mais está sofrendo cruzamentos certos no campeonato. Tá faltando um pouco de rebatida da defesa, aquela bola afastada, tirar o perigo de lá, porque o Galo também não está com números muito bons nessa estatística. Mas enfim, a gente viu uma série de fatores defensivos aqui que o Rodrigo Santana está melhorando gradativamente. São números que não vão aparecer da noite para o dia, até Sim. porque essa melhora defensiva ela é muito mais difícil de se fazer do que uma melhora ofensiva. E ele está partindo por esse caminho de consertar um problema crônico do Galo nos últimos anos. E respondendo a pergunta do começo do vídeo, a gente acha que sim, é a decisão mais acertada ficar com o Rodrigo Santana agora. O Thiago Largue estava fazendo um belo trabalho, né? Histórias meio parecidas. Fala, né? Do Thiago Largue e do Rodrigo Santana, estava fazendo um belo trabalho no Brasileirão do ano passado, acabou sendo demitido, a gente não concordou com a demissão, achou que o Galo podia estar num momento melhor agora se tivesse continuado com o Largue, mas o Rodrigo Santana tem tudo para fazer um belo trabalho aí nesse ano. Exatamente, né? Tem esse período aí da Copa América que o Galo com certeza está treinando, ele vai buscar essa melhora aí, tem essa questão dos cruzamentos que se está indo bem por baixo, se o Atlético Mineiro está conseguindo cortar essa linha de passe, os adversários estão jogando a bola por cima, estão buscando a bola aérea, então é uma coisa que vai consertar. Tem dois zagueiros muito altos aí, Hever, o Igor Rabelo, às vezes quando joga até o Léo Silva. Exato, isso. Tem o Otero voltando aí, uma contratação importante. Contratação não, né? Volta de empréstimo, mas um cara que vai agregar demais na bola parada, um especialista no assunto. O Galo tá ligado aí no mercado de transferências também para trazer mais jogadores.
E é isso, essa foi a nossa análise de hoje. Se você ainda não viu, na semana passada a gente fez um ranking com as 20 maiores promessas do futebol brasileiro. Tem jogador do Galo na lista, a gente até antecipa aqui para vocês, o Guga e o Alejandro estão entre os 20. Entra lá para conferir em que posição cada um deles ficou. Nessa semana ainda vai ter vídeo de Copa América detalhando aí os times que avançaram para a segunda fase. Mas é isso, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aí, dê o seu like, que é bem importante pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se também, ative as notificações para sempre ficar ligado dos vídeos novos. Comentem sempre, é sempre bom a gente receber essas críticas aí, o que vocês estão achando do vídeo. E é isso, ficamos por aqui, né, Mazan? É isso, um abraço, galera, e até mais. Falou!